E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, dos bons espíritos, aqui retornamos a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo espírito André Luiz. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar hoje o nosso estudo fazendo uma retrospectiva do que nós falamos no último programa. Terminamos o último programa terminando o capítulo 17. E o título do capítulo que nós estudamos era Em Casa de Lísias. E o que a gente viu no programa passado foi a apresentação que Lísias fez de André Luiz à sua mãe, a dona Laura, e todas as surpresas, nós comentamos todas as surpresas que o André Luiz teve a visitar pela primeira vez uma residência, porque até então ele estava abrigado no parque hospitalar. Primeiro estava na enfermaria, depois eu acho que ele foi para um quarto, mas ele recebeu alta do Dr. Henrique de Luna, e o Clarencio, o ministro Clarencio, comunicou a ele que ele já poderia habitar numa outra localidade, lá no Ministério do Auxílio, que é onde o André Luiz primeiro morou. E nesse convite, o Lísias, aquele enfermeiro amigo da primeira hora, convidou ele para morar com a família dele. Então a gente viu a entrada do André Luiz na casa do Lísias, todas as surpresas que ele teve, e no final do capítulo nós estudamos e vimos que também nas casas em Nosso Lar é feita a oração coletiva, e a dona Laura convidou o André Luiz para poder juntos assistirem. A gente até comentou, Marco, a live, uma live que já existia em 1945, já tinha o que a gente hoje já está tão acostumado, as transmissões ao vivo através de um aparelho, seja ele celular, computador, tablet. Até comentamos também, Tereza, dada a impossibilidade momentânea da pessoa não comparecer a oração, a palestra, o estudo. No caso aqui do Nosso Lar é a oração, a hora do Ângelus, que o governador faz a oração, e ele tem a possibilidade de ouvir e assistir na sua residência, que hoje nós chamamos de live. E acrescentamos também que a importância de estarmos juntos presencialmente uns com os outros, trocando nossos fluidos, trocando as nossas impressões uns com os outros, a nossa convivência, porque é a necessidade nossa, é o que os espíritos chamam de necessidade e saudade do rebanho, Temos necessidade desse contato, mas a live realmente já existia e veio um progresso a mais para nos ajudar e facilitar na divulgação da mensagem de Jesus. Isso. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 18, cujo título é Amor, Alimento das Almas. Então vamos começar. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo um caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça, Tereza, esse capítulo, nós estávamos até comentando ontem, antes de vir para a rádio, e amanhã nós temos o estudo na rádio falando de amor, alimento das almas, que é um tema vasto e um pouco difícil da gente falar
é porque não é uma coisa que a gente sente ainda, né? Esse sentimento, esse amor que ela vai falar aqui, né? Então, realmente, dizer que o amor alimenta a alma é uma coisa que nos acontece diariamente. E já no título do capítulo, essa questão da alimentação da alma, nós podemos nos reportar ao Evangelho de Mateus, no capítulo 4, em que Jesus, ele relata o dizer de Jesus assim, que nem só de pão viverá o homem. Então vamos chegar ao tempo em que nós, espíritos eternos, vamos nos alimentar necessariamente do sentimento realmente. E isso já nós vemos aqui em determinados espíritos que vêm para nos guiar, são os guias da humanidade que Jesus envia, porque Jesus é o modelo e guia. Ele é o modelo, né? Ele é o guia, mas tem vários guias que ele nos envia para nos servir de exemplo. São as Madres Teresas, são as Irmãs Dulces, são os Chico Xavier e tantos outros, né? São os Gandhis, que realmente com alimentação frugal, mas com mais alimentação de sentimento de amor pelo próximo, não é que o faz sustentar. Então, realmente, só o título já dá para nós fazermos uma meditação no pensamento naquilo que Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem. Isso. A gente leu aqui que o André Luiz comenta que as frutas e o caldo pareciam concentrados de fluidos. E a gente resolveu comentar um pouco aqui sobre o que o próprio André Luiz fala sobre o fluido cósmico. Porque todos os fluidos, tudo na Terra é baseado, tem o seu alicerce no fluido cósmico. Tudo na Terra quanto no mundo espiritual. Terra que eu digo, o mundo físico como no mundo espiritual. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai falar o seguinte: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes nos oceanos. E aí ele vai dizer que todos os espíritos já bem evoluídos, eles tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões. Então, os espíritos superiores pegam desse fluido primitivo, que é o fluido cósmico universal, tudo é feito a partir desse fluido e todos nós estamos imersos nele. Não é? O único que está fora e ao mesmo tempo dentro é Deus. Nós não. Nós, seres humanos, e todas as criaturas de Deus e toda a sua criação está imersa nesse fluido. Então, esse alimento do mundo espiritual, ele também é retirado do fluido cósmico, certo? Então, o que o André Luiz já reparou, que o alimento é uma matéria do mundo espiritual que vem no caso, do fluido cósmico universal, manipulado. Nós aqui também fazemos a mesma manipulação, só que a nossa matéria é uma e a matéria do mundo espiritual é uma matéria diferenciada, mais sutil do que a nossa, mais, vamos dizer assim, mais maleável do que a nossa. A nossa é um pouco mais, vamos dizer assim, por falta de palavras, enrijecida. Grosseira. Mais grosseira, isso. Então, ele recebeu o alimento, porque a gente vai ter que entender isso. Toda a ideia que a gente trazia de outras encarnações, de outras experiências, que no céu só tem anjinho, todo mundo fica só deitado, isso não existe. E a realidade é que há trabalho e numa colônia como o nosso lar, que é muito próxima da crosta da Terra, os trabalhos são verdadeiramente materiais, não é? Então,
tem as fábricas de roupas, né, as indústrias de roupa, tem as fábricas de alimento, claro que tem. E ela depois vai começar a explicar a ele a diferença que existe. Tudo, né? Dentro de um ensinamento, de uma organização que vai, e de uma disciplina, né? Que vai induzindo o espírito, a Teresa disse muito bem agora, a ideia, o pensamento. Então, mudando o nosso pensamento, a nossa ideia. Então, tudo dentro de uma organização que vai nos mudando o nosso pensamento, no sentido de que as coisas vão ficando mais rarefeitas, no sentido que nós não temos tanta necessidade de muitas coisas que nós utilizamos. É a questão que o Evangelho fala do supérfluo e do necessário, né? Ele vai falar aqui dos concentrados fluídicos, concentrados fluídicos. Nós podemos observar que nós vimos anteriormente aqui no estudo do livro, no capítulo 9 do Nosso Lar, problema da alimentação, em que ele relata que os ministérios da regeneração e do auxílio, há sempre grande número de necessitados de suprimentos, substâncias alimentícias que lembram a terra, que é justamente o ministério do auxílio e da regeneração, juntamente com comunicação e esclarecimento, mas o do auxílio e a regeneração são os dois mais ligados à terra ainda. O que é ligado à terra? O que é mais? As pessoas que estão lá estão com o pensamento mais arraigado ainda, continuam com as coisas daqui. Por isso o sofrimento, né? Por isso o desequilíbrio, muitos desses que ainda habitam, é onde o André Luiz vai justamente começar a trabalhar. Por Sim. isso é que o capítulo diz, o amor alimento das almas. Ele vai alimentar os pacientes, não só, ele vai ser um auxiliar de enfermagem, não só com concentrados fluidos, mas com sentimento, com orações, com sentimento de querer fazer o bem. Isso é alimentar a alma, porque os espíritos também nos dizem que o futuro nosso na alimentação vai ser preencher o nosso, não o nosso estômago, mas o nosso vazio interior. Porque na medida que o espírito superior ele auxilia, ele faz alguma coisa por alguém, e ele já é um instinto que ele adquiriu. Então ele está se alimentando. Sim. É por isso que se diz, Maria Teresa de Calcutá comia tão pouquinho, porque o alimento dela era ajudar o outro. Isso que a alimentava. É claro, ela estava encarnada. É o prazer dela, né? A gente, por enquanto, exatamente. Tem prazer na comida física, material, tabuleiro de lasanha, né? E tal. Bombom. Mas ela bombom. Então ela estava encarnada, ela estava no corpo, necessitava de uma alimentação, sim, claro, para sobreviver e tal. Mas no nível evolutivo que ela estava, ela se alimentava muito mais do que ela fazia para o próximo. Quando a gente leu o começo do capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, a gente falou que os espíritos superiores, aqueles mais evoluídos, eles criam planetas, né? Eles cocriam, né, planetas. Mas no mesmo capítulo, o André Luiz vai falar que a cocriação em plano menor, o que é isso? São as criações nossas, ao nosso nível evolutivo. E ele coloca assim: as inteligências humanas que ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o perispírito, que se exprimem, lógico, né? E eles plasmam também lugares, também conseguem plasmar lugares inferiores e superiores. Então, toda a matéria é energia tornada visível. E toda energia é força divina na sua origem, de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado. Então, os espíritos superiores manipulam esse fluido cósmico para fazer coisas grandiosas, como planetas, né, como colônias. E os inferiores, como nós nos apropriamos para fazer as coisas menores, como aqui em nosso lar
são as roupas que são utilizadas, a alimentação, os remédios que são utilizados, sempre entendendo que a nossa matéria é mais grosseira e a matéria do mundo espiritual é mais sutil. Mas o trabalho é o mesmo, dependendo da nossa evolução, dependendo do nosso sentimento, nós vamos manipular o fluido cósmico para o bem ou vamos manipulá-lo para o mal. É como ele está dizendo aqui no início desse livro. Mas tudo com a permissão de Deus. No início desse livro que a Teresa citou, A Evolução em Dois Mundos, que também é de André Luiz, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, logo no primeiro capítulo ele diz que o fluido cósmico é o plasma divino. Foi o que a gente leu. Foi o que a gente leu. E é interessante a comparação que ele fala, né, Teresa? Que vibram e vivem, onde vibram e vivem constelações e sóis, como peixes no oceano. Todos nós. Não é? Como peixes no oceano. Então, é só um detalhe, esse livro, A Evolução dos Mundos, é de 1959. O André Luiz, o Nosso Lar, é de 44. O ano que eu nasci. É 59, né? É o ano que eu nasci. Tá, se eu falei as duas datas... Você... 1959. De 48. Então, são 55 anos depois, o André Luiz já está com esse conhecimento aí todo para passar para nós. Sim. Porque se ele ditou o livro, pessoal... houve permissão de maiores, superiores. Como nós estamos vendo aqui no Nosso Lar, a organização no plano espiritual se faz o tempo todo. Então ele tem esse conhecimento, sim. Ele não foi ditado para ele escrever pelo Chico, não. Ele tem um conhecimento, ele passou o conhecimento. Se ele tem, porque ele estudou, ele se interessou, não é? Por isso a permissão dele de nos trazer essa obra. Então, 50 e poucos anos depois, ele já tem esse conhecimento todo para passar para a gente, que é o livro A Evolução dos Mundos. Isso, que é um livro realmente que não é só ler, é estudar mesmo. E a física moderna, ela já está postulando o quê? Que a matéria, ela provém de campos de energias. Uhum. Então, a ciência... não é? A ciência oficial, de alguma maneira, ela já está chegando no que o André Luiz, há 60 e poucos anos atrás, já colocou para a gente aqui. Não é? Que a matéria, vou repetir, toda matéria é energia tornada visível. Então, o André Luiz, em 59, já falava que matéria é energia condensada, mas só agora a física moderna está postulando isso. Então, o quanto, né, os espíritos já se adiantaram em nos mostrando a realidade, mas... É o que está no capítulo do Evangelho, a aliança da ciência com a religião. E que Allan Kardec coloca no primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, ele coloca a aliança da ciência com a religião, nos dizendo que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, né? Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Certo? Sim. Bom, então vamos continuar. Então ele ficou surpreso, a gente só fez esse parêntese, né, para falar um pouquinho, porque a gente, né, a gente sempre gosta de lembrar que nós estamos estudando, não é? Nós não estamos aqui só lendo, a gente está estudando junto. E eu e o Marco, quando a gente comenta sobre esses assuntos, a gente quer deixar bem claro que a gente está muito longe de praticar todas as orientações que os bons espíritos Ontem a gente está comentando, se o título do capítulo do Ivete fosse Amor, Alimento das Almas, fosse Orgulho e Egoísmo, Alimento Nosso Diário, era mais fácil. Era mais fácil falar. Vamos lá. Mas nós estamos aprendendo juntos, né? Então a gente procura não só ler o capítulo, mas também trazer algumas outras informações. Por que a gente comentou do fluido cósmico universal? Porque às vezes as pessoas ainda não tiveram essa curiosidade de querer saber que fluido é esse. Então, o fluido cósmico universal, ele é o pensamento e o amor de Deus, que nos envolve a todos. É por isso que Paulo já falava que nós vivemos e nos movemos em Deus.
Nós vivemos assim, né? Como o próprio André Luiz coloca, nós somos os peixinhos no oceano do amor de Deus. Olha que metáfora bonita, não é? Então, é por isso que a gente parou um pouquinho para falar sobre fluido. Então, aqueles que tiverem mais interesse podem buscar o livro Evolução em Dois Mundos, o capítulo 1º, não é? O capítulo 2 também vai falar um pouco sobre a questão de que o nosso próprio perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele é retirado do fluido cósmico que envolve cada mundo que a gente vai reencarnar. Agora, uma outra coisa, o fluido cósmico, aquele primitivo, que aquele, vamos dizer, que é aquele que está mais perto de Deus, esse só Deus mexe e só os Cristos, né? Cuja um dos Cristos que nós conhecemos é Jesus. Então, mas existem muitos outros, porque Jesus é o Cristo do nosso planeta Terra. Mas tem o Cristo de Saturno, o Cristo de Vênus, de Júpiter, não é? Cristo, como eu achava antigamente que era sobrenome, não é. Cristo é uma condição evolutiva daqueles espíritos que já são considerados puros, no dizer de Allan Kardec. Não é? No Livro dos Espíritos, a gente, acho que no item 100, não é? Fala justamente sobre a escala espírita, e Kardec vai comentar que a primeira ordem, classe única, são os espíritos puros, são os Cristos. Ele também vai falar na Revista Espírita de 1862, se eu não me engano, ele vai falar fevereiro de 62 ou fevereiro de 68. Ele vai falar sobre os Messias, sobre os Cristos. Messias é um sinônimo para Cristo. São esses espíritos. O André Luiz também dá outro nome para eles, são os Devas, né? São os arcanjos. São aqueles espíritos que já chegaram a um grau relativo de perfeição. Esses, junto com Deus, eles manipulam esse fluido primitivo, esse, não é, que tá, vamos dizer assim, que acaba de sair da mão de Deus. Nós, os espíritos inferiores, a gente já só consegue mexer no fluido que já é o de cada planeta que a gente habita. Não é isso? Exatamente. Então, exatamente. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Apesar de já estar quase chegando ao fim, mas vamos lá. No parágrafo 2, a dona Laura vai continuar comentando. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na Terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos. Porque é onde a gente leu, né, Tereza? Desculpa, termina aí. Tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. A gente vai ter que deixar esse comentário para o outro programa, porque tem muita coisa interessante aqui que ela está dizendo para ele, para nos ajudar a compreender como é a alimentação no mundo espiritual. Tem um detalhe que ela diz que tem lugares no nosso lar que as pessoas dispensam quase por completo aquela refeição agradável que ela vai falar o que é, que não é nenhuma carne assada, não é isso não. Né? Então ela vai dizer o que mais tem residências que dispensam quase por completo. Já conseguem pela respiração, não é? Como a gente já comentou em alguns programas passados, talvez por isso, que dependendo da evolução do espírito, a alimentação é mais frugal, como acontece aqui na crosta da Terra, não é? Conosco, dependendo da nossa no nosso trabalho, do desempenho das nossas funções, às vezes a gente precisa de uma alimentação mais é o comer para viver, né? É o comer para viver, o viver para comer, né? Que a gente começa a nossa ideia aqui. Isso, então, mas no próximo programa nós vamos comentar melhor. Hoje a gente queria mandar um abraço para nossa companheira Sebastiana e para o nosso amigo José Henrique. E para Marcele também, desejando a eles muita
muitas bênçãos, né? Que Jesus possa ajudá-los. E para todos os ouvintes também. Vamos nos despedindo. Um abraço para o Jonathan lá do Vicente Moretti. Isso, agradecendo a Jesus por essa oportunidade e que possamos nos reunir no próximo programa para mais um estudo de Nosso Lar. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.